Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast no nosso canal de pós-graduação de letras da UEM, o nosso Podplay. Hoje a nossa convidada é a Bruna Augusta Marques, que foi então mestre pelo programa de pós-graduação em letras, onde ela desenvolveu a sua dissertação intitulada Narrativas de Resistências por Entre Versos e Imagens, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Jarid Arraes. A sua orientadora foi a professora Lúcia Osana Zolim. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso Podplay. E se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes. Obrigada, professora Jus, pelo convite, né? Convite muito querido. E é muito bacana o projeto que o Podplay faz. Bem, eu sou formada em artes visuais, né? Eu pensar artes visuais e fez mestrado na minha literatura, mas eu acredito que quando a gente vai falar de arte, tudo isso se encontra. Na minha dissertação, eu trabalhei com literatura de cordel de autoria feminina negra brasileira. O que acontece, né? Como que eu cheguei nesse objeto de pesquisa? A Jarid, ela é uma autora que eu já conheço desde o meu ensino médio, apresentada por uma professora, né? Ela escreve cordéis, prosa, outros tipos de poesia também. Então, não foi no primeiro momento que a Jarid me veio como objeto de pesquisa. Ela veio ali naquele olhar literário, né? Aquele gostoso de ler de fã mesmo. Bem, fui caminhando com essa autora, ela veio para Maringá, assisti às suas palestras, fui comprando todos os seus livros, acompanhando. Fiz artes visuais, né? As minhas pesquisas, elas sempre andaram atreladas nessa relação de identidade, cultura, sociedade. Então, desenvolvi as minhas pesquisas de PIC, PIBIC, trabalhei com patrimônio cultural imaterial. E daí eu vi o quê? Na questão do programa, né? O programa de literatura, na linha de literatura e construção de identidade, essa relação que eu poderia fazer com essa autora tão querida e debater esses temas tão importantes, né? Trabalhar com literatura de cordel, que é vista como patrimônio histórico, e trabalhar com a questão da autoria feminina negra também. E aí, por isso, então, o seu interesse em fazer o mestrado em letras no nosso programa. Muito bem, Bruna. E o que motivou essa sua escolha pelo tema, né? Que nem você disse que teve acesso aos cordéis dessa autora, né? Da Jarid, podemos chamá-la assim, né? No ensino médio. E o que te levou a escolher esse tema para desenvolver a sua dissertação de mestrado? Bem, eu acho que, além de o nosso tema de pesquisa, porque a pesquisa é um lugar onde a gente vai se debruçar durante muito tempo. Sim, eu sempre falo isso, tem que gostar muito, Tem que gostar né? muito, então é muito trabalho, mas tem que gostar muito. Então, é uma autora que já vinha comigo, mas eu vejo muito essa questão da pesquisa, da metodologia dos autores que a gente escolhe, como um lugar social e político no mundo. Então, era algo que era importante para mim, era algo que eu via que retornaria para a sociedade. Então, essa dissertação, ela vem dentro de uma questão política mesmo, como eu me coloco como sujeito no mundo, como professora, como artista, e das pautas que eu acho importantes estarem dentro da academia. E não só dentro da academia, né, mas como isso deságua para fora da academia. A gente trabalha isso dentro, né, do seu contexto epistemológico, teórico, dos programas de pós-graduação, mas como isso volta para a sociedade também, nas salas de aula, nas palestras, enfim, como isso faz ser visto em outros setores da sociedade. E é muito interessante como a Jarid vai apresentar essas 15 heroínas, né? Porque ela vai reunir nesses 15 cordéis a história de 15 mulheres de diversos períodos da história do Brasil, diversos lugares sociais. E a gente consegue perceber o quê? Que desde o início da nossa colonização, mulheres negras estiveram em vários lugares da nossa sociedade, ocupando os mais diversos papéis. E a gente discute para além daquela narrativa colonizada, essencialista, onde a gente vai colocar mulheres negras só em lugares de subalternidade. Então, elas estão em lugares de poder, mas a gente sabe que a história, ela silencia corpos e identidades, né? Exatamente, isso que você falou é um fato, né? A gente pode ver até, por exemplo, nas dramaturgias que a gente tem, né? O quanto o papel da mulher negra é sempre um papel inferior. Colocado à margem, né? De subalterno mesmo, né? Então, é muito interessante saber que existem autoras como a Jarid que mostram outros lugares ocupados, né? Ao longo dos anos, né? De toda a história, como você colocou. E o que eu acho bastante importante, Bruna, que você comentou, desde o início da sua fala,
essa questão da sua preocupação com o desenvolvimento da pesquisa, que pode contribuir para além dos muros da universidade, né? Então, eu acho que essa sua fala, para quem está, né, nos ouvindo, eu acho que é bastante marcante, importante, porque é isso que a gente tem buscado. Nos últimos anos, principalmente quando a gente percebe que os nossos programas de pós, eles são avaliados também olhando para o lugar que as nossas pesquisas ocupam na sociedade, qual é a contribuição das nossas pesquisas para a sociedade. E quando a gente escolhe um nicho para fazer uma pesquisa e você já vai para esse olhar de que a sua pesquisa ela tem um grande impacto social, ela tem um grande impacto político, né, histórico, então eu acho que é fantástico, assim, você já desde o início da sua fala trazer isso e com certeza, né, já fica o convite a todos para lerem a dissertação da Bruna, que realmente é uma dissertação que traz bastante questões políticas, como ela coloca, né, e que eu acho que a gente precisa, como brasileiro, ter conhecimento, né, de um pouquinho da história, principalmente nós mulheres, né? Estamos hoje aqui, muito se deve a essas mulheres que passaram, né, por nós, né, de forma, nas suas histórias, né? Bruna, e aí na sua dissertação, você trabalha com a ideia de resistência, né? Como que você define esse conceito e como ele se manifesta nas narrativas da Jarid Arraias? Eu gosto muito de pensar esse conceito, né, de resistência, porque o que acontece? A Jarid vai contar a história de 15 mulheres, e elas foram autoras, rainhas, professoras, advogadas, elas lutadoras, ativistas, então elas ocuparam diversos setores da nossa sociedade. E é aquilo que eu discuto. Não é importante apenas a gente resistir. Então, resistir contra o sistema racista, resistir contra a coerção de corpos, resistir contra a questão da diferença de gênero na nossa sociedade. É importante a gente resistir. Então, para além dessas narrativas de resistência, a gente criar novas identidades, novas formas criativas de existir. Então, para além de um passado escravocrata, como que eu penso antes desse passado colonial? Os reinos que tiveram no continente africano, os quilombos que foram formados no Brasil, a posição de líderes que essas mulheres ocuparam. Então, é esse lugar de resistir, criar novas narrativas políticas, criativas, que vão reescrever uma nova história, para além dessa história mal contada, né? Porque a gente sempre fala, a história, ela é feita de registros, e esses registros são contados por pessoas, e a gente sabe que durante esse processo de contar histórias, a gente teve um apagamento muito grande dos nossos registros no Brasil, principalmente quando a gente vai falar de homens e mulheres negras que vieram para cá, e tiveram toda a sua ascendência e descendência apagados dos registros, a questão dos conhecimentos epistemológicos ao longo das décadas, silenciadas por uma sociedade extremamente coercitiva e racista. Então, resistir vem desse outro lado, né? Como criar novas histórias, como contar aquilo que não foi contado, como criar um novo para além das narrativas essencialistas de subalternização desses corpos, como colocar esses corpos em lugares de poder. Muito bem, vocês estão sentindo, né, o discurso da Bruna e o quanto isso está articulado em seu trabalho, né, na sua dissertação. Cada vez que eu escuto a Bruna falar, a gente consegue perceber um empoderamento feminino na voz da Bruna, né? Então, estou aqui encantada em bater esse papo com a Bruna. Mas vamos lá. E aí, Bruna, a gente sabe que é um desafio, né? Estudar, por exemplo, essa relação, trazer essa temática para a sua dissertação. Como você disse, você é formada em artes visuais e você fez um mestrado em letras na área de literatura. E, com certeza, algumas das leituras que nós temos no curso de letras não há, por exemplo, né, nas artes visuais, enfim. Então, eu penso que deve ter sido um desafio, né? E quais você aponta como esses principais desafios ao você analisar uma obra literária,
né, sob a perspectiva da construção da identidade? Bem, realmente, né? Eu venho de outro lugar de formação. A questão da análise de imagem é muito trabalhada no curso de artes visuais. Então, a imagem como um lugar discursivo, nós, formados em artes visuais como produtores de imagem também, como artistas, mas esse lugar de análise do texto literário, a gente precisa de determinados instrumentos metodológicos mesmo para construir esse processo de pesquisa, foi necessário ir atrás. Então, aí eu tive que correr atrás desse outro lado que me faltava. Tanto que eu comecei a graduação em letras, português, francês, na UEM, atrás desse subsídio teórico também. Mas eu acredito que ter essas duas formações tão diferentes, andando juntas ali na dissertação, ela me trouxe um olhar mais sensível para pensar a própria diagramação da obra da Jarid. Porque ela traz a literatura de cordel, né, que tem todos os seus recursos, a gente trabalha todas as questões dos recursos técnicos para analisar a literatura de cordel, mas ela traz a questão das gravuras também. Né, cada cordel é inaugurado por uma gravura. E, claro, é uma gravura digital, mas que pela imagem a gente percebe que ela vem lá da xilogravura. Então, essa imagem produzida a partir de uma matriz de madeira, onde ela vai ser impressa e gerar o seu verso. Então, eu acho que você pensar o livro, né, pensar os cordéis integrado à questão da imagem, eu consigo uma análise muito mais complexa. Então, eu acredito que veio para agregar. Essa questão da literatura de cordel. O desafio passou a ser um plus ali para a sua dissertação, né? Para a sua pesquisa. Muito bem, Bruna. E aí, como você percebe o papel da literatura de cordel na representação das mulheres negras na cultura brasileira? Porque, como você disse, né, a autora Jarid, ela se destaca nesse contexto, né? Como que você percebe isso? Então, eu tive que fazer um extenso levantamento bibliográfico para discutir a questão da literatura de cordel de autoria feminina. Quando a gente vai pensar, ele é mais moderno e contemporâneo. É mais recente esse local onde as mulheres vêm atuando como autora na literatura de cordel, porque é um lugar onde era muito mais ocupado por homens, era ocupado por homens, e muitas vezes dentro de um contexto pejorativo mesmo. Se a gente pega os cordéis mais antigos, e claro, esse contexto pejorativo é atravessado por uma sociedade que reflete essas relações, pensando que a literatura, ela ali deságua nas nossas relações culturais. Então, eu vejo a questão da literatura de cordel de autoria feminina negra não só como um lugar de denúncia, né, contra todos esses processos de discriminação e desigualdade na nossa sociedade, mas um lugar criativo, onde essa mulher vai se inscrever como empoderada da sua voz e vai assinar também como cordelista. E quando a gente vai fazer o levantamento desses cordéis, principalmente os mais antigos, a gente percebe que havia, sim, cordelistas, né, que atuavam lá no início do século, mas geralmente elas assinavam com um pseudônimo masculino. Um levantamento bibliográfico que a professora Francisca Santos faz lá no Nordeste, né, uma das maiores referências que a gente tem no Brasil para pensar a literatura de cordel. Ela vai fazer esse rastreio das mulheres cordelistas brasileiras. E ela vai discutir também como é escasso a questão da autoria do cordel em relação às mulheres negras. Mas agora, no contexto contemporâneo, isso está insurgindo mais. Mas aí fica aquela questão. Será que mulheres negras, no início do século, não publicavam literatura de cordel? Ou será que a gente não tinha o espaço, a gente não tinha um espaço para a sociedade ver e dar visibilidade para essas autoras? Porque a Jarid vai discutir no livro dela e nos cordéis também que mulheres negras escrevem desde o início da história. Mulheres negras escrevem literatura, elas produzem arte, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade do silenciamento desses conhecimentos epistemológicos, né? E a Jarid, ela foca, né, nessas heroínas negras nas histórias, e ela propõe uma releitura de personagens históricas, como você mesmo colocou, né? E como que você acredita que essas figuras retratadas por Jarid podem contribuir ou não para essa construção de memória histórica e identitária no Brasil, dessas mulheres, né, negras, heroínas? É aquela discussão, né? É a Jarid fazendo essa releitura ou trazendo, né, essas heroínas que muitas vezes a gente não conhece, né? Porque esse lugar de silenciamento, ela vai criar uma memória coletiva em nós, né? Ela vai criar essa relação do que veio antes de mim e o que vai vir depois de mim. Quais foram as rainhas negras que constituíram os territórios brasileiros? De onde elas vieram? Por quais países do continente africano elas tinham seus reinados, as suas ascendências, as suas descendências? Que tipo de culturas e línguas
duas vieram para o Brasil. Então, a partir da construção que ela faz dessas heroínas, né, do recontar essas heroínas, ela vem criar um lugar de conhecimento para essas mulheres, né, e de passado e de presente também, para que a gente possa mudar esse lugar de produção do conhecimento no futuro, para que a gente tenha mais estudos sobre elas. A Geride, ela faz uma questão muito interessante nesse livro, porque ela não traz só os cordéis, não como se só fosse pouco, né? São 15 heroínas, são 15 cordéis. Mas, no final, ela traz uma extensa carga bibliográfica, de teses, dissertações, artigos, lugares de conhecimento que são validados na nossa sociedade, né? Porque a gente sabe que há essas relações de preconceito também, né? Qual conhecimento é dito como validado e qual conhecimento não é dito como validado. E aí a gente sabe que há as entrelinhas do preconceito e da afastamento de determinadas pessoas de determinados espaços institucionais. Mas à medida que ela constrói a história dessas 15 heroínas, autoras, rainhas, advogadas, professoras, cantoras, e no final ela coloca essa extensa carga bibliográfica de outras pesquisas que falaram sobre essas mulheres, ela valida a existência dessas mulheres na nossa história. Não fica só naquele lugar da lenda, não que a lenda e o misticismo não tem um lugar muito importante de produção do conhecimento, mas ela dá um lugar mais palpável ali, sabe? Ela existiu no Brasil, ela fez parte da história do Brasil. Então, eu acho que isso dá um conhecimento maior sobre a nossa nacionalidade, né? O lugar da onde a gente veio. Da nossa história, né? Da onde viemos, né? E para onde vamos, porque com certeza esse tipo de literatura é uma literatura de empoderamento, né? Eu acho que, independentemente de mulheres negras ou não, o fato de sermos mulheres, né? Então, esse tipo de literatura contribui para esse lugar social que a gente busca ocupar, né? E que há progressos e retrocessos ao longo da nossa história, né? E, Bruna, durante o processo da escrita da sua dissertação, houve alguma mudança ou no sentido, assim, de você olhar para essas narrativas e que alterou a maneira como você enxerga o olhar que Geride traz sobre essas heroínas negras ou não? Desde o início, quando você começou a fazer análise, você já sabia mais ou menos o que você encontraria? Então, a gente acha que sabe o que a gente vai encontrar na pesquisa, mas a pesquisa ela é sempre uma surpresa a cada novo material analisado e discutido. Percebi como é extenso. Então, são 15 heroínas, né? Parece pouco, mas não é. Então, são 15 histórias que eu teria que analisar. Eu analisaria os 15 cordéis que contam sobre essas heroínas. Mas cada cordel vai contar sobre a história dessa heroína. E cada história é uma pessoa no mundo com longo trajeto de existência. Então, um dos desafios foi discutir e pensar o que ia entrar e o que não ia entrar na dissertação. As suas escolhas. Isso, porque alguns recortes tiveram que ser feitos. Né, porque foi um material muito extenso que eu levantei de pesquisa e das histórias dessas mulheres. Eu comentava que cada heroína dessa trabalhada aqui daria uma tese e uma dissertação em um livro, cada uma por si só. Então, que eu trago um pedacinho do iceberg que vai estar discutindo sobre a história dessas mulheres. Mas o desafio foi em relação à grande carga bibliográfica de material para trabalhar em relação a elas. Esse recorte que você teve que fazer, né? E não é um recorte qualquer, né? Um recorte com justificativas, né? E, Bruna, e você tem interesse em continuar a sua pesquisa, trazendo outros recortes dessa literatura de cordel de Geride, por exemplo, num doutorado? Então, eu estou pensando, ainda estou refletindo em relação a qual vai ser, né, o meu próximo recorte de pesquisa, mas o que eu tenho certeza é que eu vou continuar nessa linha, em relação à literatura de autoria feminina, as questões de gênero, as questões políticas, os estudos raciais. Eu vou continuar trazendo isso dentro do campo da literatura. Agora, o objeto eu ainda estou pensando. Bruna, a sua pesquisa ela é extremamente relevante, né? Tem um impacto social, como nós já comentamos aqui, muito, muito grande. Como que você avalia a contribuição da sua pesquisa? Claro, para diversos campos, acadêmico, né, para o campo social, econômico, político, até dentro da própria literatura. E considerando essa temática, né, que é a literatura e identidade negra no Brasil, como que você avalia no final da sua dissertação? Bem, eu vejo a minha dissertação como um instrumento didático também. Então, eu vejo ele voltando para a sociedade, né? Pensar que eu sempre fui aluna de universidade pública, então nós somos formados com dinheiro público. Então, isso tem que voltar para a sociedade
Em relação a trabalho. Então, eu vejo isso voltando mesmo como um instrumento didático, para a gente pensar na criação dessas novas histórias, a gente pensar no ensino médio, a gente pensar na educação básica. Isso faz a gente pensar quantos autores e autoras negras a gente viu no nosso ensino básico, no nosso ensino médio, no nosso ensino superior também. Então, eu vejo a minha dissertação como a gente pensar na construção desse conhecimento mais complexo e, né, a gente pensar nessa relação mais estratificada de todos esses homens e mulheres que fizeram parte da construção do conhecimento epistemológico, que por muitas vezes é silenciado dentro e fora da academia, pelas editoras, enfim, também. E como que você tem disseminado, Bruna, o seu trabalho, né? Porque a gente sabe que a disseminação no meio acadêmico, às vezes ela fica muito restrito, né? Eu falo, a gente fica dentro dos muros da universidade. E com certeza, eu acho que a sua dissertação, ela precisa sair dos muros da universidade, ir para a sala de aula da educação básica, retornar para o ensino superior. Como é que você tem visto ou você tem feito para divulgar, na verdade, os resultados da sua pesquisa e para que as pessoas tenham acesso a esses resultados? Bem, atuo como professora também, né? Então levo o meu material de pesquisa, tudo isso que eu fiz ao longo dos anos para dentro da sala de aula no ensino básico, mas também retorno para dentro da academia, né? Para conversar, debater e discutir com os meus pares, que eu acho que é assim, né? Na conversa com o outro, em contato com o outro, que a gente vai gerando esses outros campos de conhecimento. Então, é sempre esse lado da docência, ele nos dá essa oportunidade, né, de estar em diversos campos disseminando esse conhecimento. E estar formando outras pessoas e estar se formando também nesse processo contínuo, né? Formar o outro também é se formar a si mesmo nesse processo. Nessa roda que nunca termina. Exatamente. Bom, Bruna, mais uma vez, assim, parabéns pela sua pesquisa, né? Pelo recorte que você fez. Eu mesma não sou da literatura, não conhecia Jarid, mas, como eu disse para você, a forma como você fala da autora e dos cordéis da autora nos instiga a ler, né, e conhecer um pouco mais desses cordéis e da história dessas mulheres negras que nos antecederam, né? Eu acho que resgatar a nossa história é extremamente importante, principalmente nos dias atuais, onde a gente ainda vê muito racismo, né, muito feminicídio, independentemente de cor, de raça, né, de religião. Então, eu acho que ter um espaço, uma dissertação que discute o papel, né, das mulheres e principalmente das mulheres negras, eu acho que é um trabalho de muito destaque e de extrema importância, relevância, não só para a literatura, né, como a gente tem sempre colocado no nosso programa, mas também para a sociedade, né? Espero que você tenha outras oportunidades. Quem sabe Jarid não aceite gravar um podplay aqui conosco, né? Para falar um pouquinho mais da história, da escrita dela, né? Sobre esses cordéis e tendo como foco, né, as mulheres negras, né? Bruna, não sei se você gostaria de recomendar alguma obra da autora, recomendar a leitura de algum texto da sua dissertação para os nossos ouvintes aqui, seguidores do Podplay. Recomendo. Na realidade, eu recomendo todas as obras que a Jarid já escreveu, né? Porque ela escreve cordel, escreve outros estilos de poesia também. Ela vai ter livro de conto, livro de romance. Então, ela tem uma escrita extremamente estratificada e diversa. Então, recomendo todos os livros dela, mas especificamente eu vou recomendar Heroínas Negras Brasileiras, né, em 15 cordéis, que é o que eu estou trabalhando hoje. E a minha dissertação está disponível, né, na página do Play, para quem tiver interesse em buscar. Muito Daí bem. Fica a dica. Depois a gente disponibiliza, né, o link da dissertação da Bruna e também o nome completo da obra da autora Jarid Arraes. Então, Bruna, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui no Podplay, a sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre a sua dissertação. Se você quiser, né, se despedir dos nossos ouvintes, fica à vontade. Eu que agradeço, na realidade, esse espaço de troca, né? Sempre bom estar com os nossos pares, discutindo os nossos objetos de estudo. Então, para que, a partir de um programa de mídia, a gente consegue alcançar novos públicos. E isso, né? Para que isso saia dos muros da universidade e alcance outras pessoas. Muito obrigada pelo convite. Então, agradecemos mais uma vez a presença aqui da Bruna Augusta Marques, que é nossa mestre e egressa do programa de pós-graduação em letras. Muito obrigada a todos e até a próxima.